Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um podcast Direito com Rafa, o melhor e maior podcast jurídico do Brasil. E hoje com assuntos que também estão em alta no mercado das redes sociais. Nós vamos trazer aqui vários assuntos polêmicos que vocês já conhecem, mas também traremos várias informações para vocês, que essa é a nossa missão, é prestar informações, é orientar direta e indiretamente as mulheres que estão em estado de vulnerabilidade, saindo de relacionamentos, que têm dúvidas sobre guarda, pensão alimentícia e tudo aquilo que literalmente tira a paz de vocês. Hoje eu estou aqui, o Wallace voltou, né? Retornou ao nosso podcast e trouxemos o Eduardo, que também é colaborador do escritório e recém-aprovado na OAB, né? Menos de 24 horas. Parabéns aí, Eduardo. Doutor Eduardo agora, né? Doutor Eduardo. E eu fico feliz porque o Eduardo já está no nosso escritório há um tempo considerável, então nós gostamos de lapidar o profissional para que, após a aprovação, permaneça e vá subindo ali os cargos no escritório. Então hoje nós vamos judiar dele, né, Wallace, aqui nas perguntas, uma né? Apertada, né? Mas podem se apresentar ao nosso público e fiquem à vontade. Bom dia, pessoal. Meu nome é Wallace, eu sou colaborador do escritório, faço parte do grupo de atendimento e vamos bater um papo aí com vocês hoje, tirar todas as dúvidas aí. Bom dia, pessoal. Meu nome é Eduardo, faço parte da equipe jurídica no escritório do Dr. Rafael. Hoje vamos estar aí batendo um papo. Tá nervoso? Só um pouco. O cara vai começar a suar daqui a pouco ali. Já tá. Eu fui numa audiência com o Felipe. Essa não foi, né? Na primeira em Uberaba. Em Uberaba. Nossa, em Uberaba ele abriu o terno assim, a camisa branca dele tá transparente. Eu sou desse jeito. Suando assim, que eu falei, Felipe do céu, você tá entrando aonde aqui, cara? Nervosismo, né? Mas relaxa, aqui é tudo natural. E até aproveitando um ensejo aqui pra fazer um corte diferenciado, tem alguns lazarentos que ficam comentando aqui nos nossos cortes dos podcasts que eu venho aqui para gravar sozinho. Não, pessoal. Pelo amor de Deus. Acessem o meu link lá no YouTube, o meu canal. Tem o podcast completo, mais de 1 hora. E aqui não tem corte, não tem edição. O negócio vai na íntegra. O Luan joga na íntegra ali. Então, não achem, eu sei que tem gente que faz isso, né? Que vem aqui para simular que está respondendo perguntas. Não é e nunca foi o nosso caso. O nosso podcast é reconhecido nacionalmente e eu trago aqui convidados também para debatermos questões técnicas. Então, vocês podem acessar o nosso canal do YouTube e vocês vão assistir na íntegra todos os assuntos tratados por aqui. Temos ali mais de 50 vídeos. Uhum. Sempre foi um bate-papo aí, muito técnico, com um assunto descontraído também. Sempre Sim, vai. de vez em quando. Nós ainda temos o compromisso de trazer aqui uma garrafinha de uísque, sentar aqui e bater um papo aleatório que não seja jurídico, né? Mas isso aí tem que ser próximo a quando eu tiver a minha renda passiva consolidada, porque eu vou ser cancelado. Tem muita novidade vindo aí, né? Muita novidade. Falar nisso, vamos começar abrindo aqui falando do Bolsonaro. Cara, a gente gostaria de falar de política, mas é um assunto que nós não abordamos aqui. Apesar que o meu escritório, pessoal, é extremamente dividido. Nós temos 50% de esquerda e 50% de direita. Os bastidores do escritório agitados. são. Nós temos o Flávio, que é um bolsonarista polêmico. Nós temos a Vivi, que é uma petista polêmica, né? E nós temos esses embates, vez ou outra, ali no escritório, mas é tudo saudável. Fiquem em paz, tá? Vocês vão ter o melhor atendimento ali e um negócio polarizado politicamente. Bem dividido. Bom, agora, e para vocês que estão aqui no TikTok, hoje eu abri pela primeira vez a live no TikTok simultânea com o YouTube. Então tá meu celular aqui no suporte improvisado que o Burke me forneceu. E vocês sejam bem-vindos. É a primeira live que eu abro no TikTok em toda a minha vida no TikTok. Mas eu prometo para vocês que vai ser a primeira de muitas. E eu vou também tirar as dúvidas de vocês aqui. Podem ir mandando nos comentários aí, que nós vamos tirar as dúvidas de vocês ao vivo aqui. Tá? Mas, antes de iniciarmos aqui, tocarmos nos assuntos, nas dúvidas mais polêmicas juridicamente, vamos pegar um assunto que está em alta.
Esse assunto sempre gera uma discussão, um meio cancelamento, porque os dois lados têm um público gigantesco, que é a informação de que o Zé Felipe ajuizou ação contra a Virgínia, pleiteando parte do patrimônio, e segundo as informações que temos na mídia, houve uma ocultação e ele busca agora clarear todos os bens que a Virgínia tem e que devem ser partilhados. Mas antes de falar sobre o patrimônio, vamos lembrar aqui que os dois eram casados com comunhão parcial de bens. Ou seja, na comunhão parcial, ao contrário da separação, tudo aquilo que foi conquistado durante o casamento, durante o período que eles estavam juntos, é dividido de forma igualitária. E o que entra nessa divisão? Entra a Webpink, que é a empresa multimilionária, bilionária da Virgínia? Entra. Rafael, mas a Virgínia é a marca da Webpink. Não tem problema. Zé Felipe tem direito a 50% das cotas porque estava junto com ela no momento da abertura da empresa. Ah, mas na outra ponta, a Virgínia também então tem direito aos royalties ali das músicas do Zé Felipe. Há divergência quanto a esse entendimento, mas eu entendo também que deve partilhar. Então, o pau que bate em Chico bate em Francisco. Se ambos usam a marca própria, a imagem para divulgar aqueles produtos que hoje pleiteiam a partilha, ou seja, se o Zé Felipe quer metade da Webpink, que a Webpink é a Virgínia, então ela também tem direito a metade dos lucros, dos bônus, daquilo que entra relacionado à carreira artística do Zé Felipe, porque também é a imagem dele. E nós não estamos falando aqui de 1 milhão, 10 milhões, nós estamos falando de ao menos 200 milhões de reais de diferença pelo que foi noticiado. São cifras astronômicas, né? Sim. E vocês sabem, né? Ainda que seja um valor altíssimo, nós ainda temos um processo com o valor da causa superior a esse. Não é de nenhum famoso, não, tá? É só vinculado a uma divisão de terras em um estado. Mas clareei aqui algumas informações e recebemos algumas dúvidas, inclusive relacionado a essa divisão de patrimônio ainda da Virgínia. E um dos assuntos mais procurados no Google, e quando nós temos essas polêmicas, nós vamos ver o que o pessoal está procurando, né? Sim. Um dos assuntos mais procurados é, Rafael, qual que é a diferença entre união estável e casamento? E vamos tirar isso de forma bem simplificada. União estável é quando você reside com uma pessoa, ou seja, tem um relacionamento público e notório. A coabitação, morar junto, nem sempre é o fator essencial, mas é importante que haja coabitação. Além da coabitação, o interesse de constituir família, ou seja, para as pessoas que moram junto aos seus companheiros, aos seus namorados, que são conhecidos no meio dos amigos, nos meios dos familiares como um casal, e tem interesse em constituir família, ou às vezes já tem até filhos, vocês já estão em união estável. Ah, mas eu não tenho nenhum documento que ateste isso. Não precise de documento. Não precisa de documentação. Você só precisa demonstrar para o juiz que vocês coabitavam mesmo lá, que o relacionamento era longo e duradouro, não vai pegar 2, 3 meses e falar que está em união estável. E o interesse em constituir família. Eu não tenho documento que ateste a minha união estável. E é aquele documento simples, que você vai no cartório, paga ali R$200 ali, você faz uma declaração de união estável ou de próprio punho. Não tem problema. Você comprova isso através de fotos, de correspondências que vai no mesmo endereço, de filhos, quando tiver filhos. Rafael, se for uma união que for pública e notória, já configura então esse vínculo. Isso. Pública e notória é apenas um dos requisitos. Ela tem pública quando a gente fala é o seguinte: hoje você namora? Não. se tiver algum rolinho, eu já ferrei o relacionamento. Você não namora. Mas vamos pegar o Eduardo. Você namora, Eduardo? Sim. Quanto tempo você namora? 3 meses. Vocês coabitam no mesmo lar? Moram juntos? Não. Vocês
tem interesse em constituir uma família? Sim. Esse interesse em constituir família é meio subjetivo, porque normalmente quem tá junto tem interesse em constituir família. Senão você tá namorando uma mulher de outro homem e o homem tá namorando uma mulher de outra mulher. Sim. Eu sempre brinco que ninguém entra num relacionamento, e até é importante vocês que nos assistem saberem disso, né? É uma lógica muito pontual. Se você entrou num relacionamento, você entrou acreditando que aquele relacionamento daria certo. Eu vejo muitos advogados falando assim, perdeu tempo, mas escolheu ruim. Ninguém escolhe ruim porque ninguém vem com uma tarja na testa falando que não vale nada, que é agressor, falando que vai trair. E um detalhe, você quando entra num relacionamento, você espera que a pessoa melhore, se for uma pessoa que tiver demonstrado ali em algum momento que foi ruim, e você espera constituir família com a pessoa. Porque se você não esperar constituir uma família, você namora para quê? Você namora para noivar, para casar, para permanecer junto com a pessoa. E se você não tiver isso em mente, você está namorando a mulher de outro homem. Eu namoro, mas eu não tenho intenção de casar. Então, lamento. Você está namorando a mulher que em algum momento vai constituir família e vai ficar feliz e se manter feliz com outro homem. E o mesmo vale inversamente. O homem também está, no caso ali, a mulher, né? Sim. Investindo num relacionamento de um homem que terá a escolha de outra mulher para constituir família. Então, você está há 3 meses. Isso. Vocês não moram juntos, mas têm interesse de constituir família. Vocês não estão numa união estável. Mas vamos aumentar um pouquinho esse relacionamento seu. Suponhamos que de 3 meses, você... Qual é o nome da sua... Caroline. Carol. Vamos pegar que você já está num relacionamento com a Carol há 2 anos. Sim. Vocês têm interesse em constituir família, vocês já falam sobre casamento com os seus colegas, falou com as amigas dela que você pretendia em algum momento morar juntos, vocês já têm planos, viajaram juntos, ou seja, tem relatos fotográficos do tempo do relacionamento de vocês. Os amigos reconhecem vocês como um casal, marido e mulher, e vocês passam a morar juntos. Aí vocês já estão em uma união estável. Sim. E para comprovar essa união estável, quando mora junto fica mais fácil, porque vai correspondência do seu cartão de crédito no endereço X, vai o da Carol no endereço X. Então, vocês têm conta de água e conta de luz e conta de gás no endereço comum. Então fica muito mais fácil. E a partir do momento que consolida essa união estável, tudo aquilo que for conquistado junto é dividido. Rafael, então eu tenho uma dúvida. Eu estou em união estável porque eu moro junto, eu estou há um tempo considerável com meu namorado, nós já temos um filho, ou seja, estou em união estável. Tudo que ele conquistou, eu tenho direito à metade? Sim. Nesse período que estão juntos, sim, porque a união estável equipara-se a um casamento de comunhão parcial de bens. Mas ele vai alegar que saiu só do bolso dele. O problema é dele. Mas ele vai alegar que eu não tinha condições de auxiliar ele na compra daquele apartamento. O problema é dele. Até porque nós temos que falar de algo que ninguém comenta. E é pesado, talvez, para alguns homens irresponsáveis ouvirem isso. Mas existe um princípio, que é o princípio do capital invisível da mulher. O que é isso? Para o cara fazer dinheiro com a cabeça tranquila, leve, ele tem que ter um suporte por trás. Principalmente quando há filhos. Para o cara trabalhar impecavelmente, fazer as consultas, as reuniões, conseguir desenvolver o trabalho dele, ele tem que ter a certeza de que o filho ou a filha está bem. Você tem filhas, sim, e você está aqui trabalhando porque você tem certeza que as mães estão cuidando bem. Eu estou aqui no podcast que eu tenho certeza que a Amanda está cuidando bem do Arthur. Esse suporte é um capital invisível. Por quê? Porque na maioria das vezes a mulher não é remunerada para isso. Exatamente. E ainda tem que ouvir do cara que ela não contribuiu com nada. Poxa, cara, ela contribuiu com tudo. Porque se não fosse ela, você não conseguiria trabalhar. Se coloque no lugar dessa mulher. Ou vamos substituir essa mãe. Você não quer colocar ali, não quer que ela ganhe o mérito da maternidade, que é pesado. E ninguém quer ter mérito de maternidade, porque a maternidade destrói a mulher. Ser mãe é lindo, mas a maternidade carrega uma responsabilidade que a mulher abdica de tudo. E abdica feliz, rindo, porque trouxe um propósito que é o filho maior.
Mas vamos lá, vamos substituir a mãe. Você precisa do quê? Uma cozinheira, uma babá, uma diarista, você precisa de uma professora, você precisa de uma motorista, porque tem que levar a criança para os lugares. Enfermeira, Burke lembrou, médico, porque tem que fazer o curativo, tem que curar o dodói, entendeu? E se você for substituir a mãe por todas aquelas funções que ela exerce de graça, você vai pagar 10 vezes mais do que paga ou não paga, mas julga para a mulher ficar em casa cuidando do filho. Esse é o capital invisível. Isso é o que ninguém coloca na ponta do lápis. É aquilo que nós trabalhamos nos processos de pensão alimentícia todos os dias. A mulher não contribui financeiramente, o cara fala que ela não contribui financeiramente, como se a mulher ficasse à toa dentro de casa. Ainda usa o argumento que tá bancando, né? Bancando os machos também, né? Bancar, quem banca na realidade a maior parte do tempo é a mulher, né? Que banca a responsabilidade, né? Que se desgasta ali afetivamente, psicologicamente, para poder... Eu tenho um texto que ele é bem pontual e eu sempre gosto de repostar ele, que eu falo, a mulher sempre vai ser culpada, a mãe sempre vai ser culpada de tudo. Se ela sair para trabalhar, para prover um padrão de vida melhor para o filho, ela é culpada de negligenciar e não cuidar do filho. Mas se ela fica em casa para cuidar melhor do filho e não ter que dispor um dinheiro para uma babá que às vezes é o mesmo valor que ela ganharia na rua, ela é culpada por não querer trabalhar. Ela, entre aspas, é uma vagabunda, como nós ouvimos direto de alguns homens. Se a mulher cuida tão bem da criança ao ponto da criança não machucar, não ter nenhuma intercorrência, ela está blindando tanto a criança que não está propiciando a criança a viver uma infância saudável. Já ouvi isso. E se porventura a criança cai quando está aos cuidados da mãe, a mãe foi descuidada com a criança. Se a criança passa mal porque às vezes alguma comida não caiu bem, é porque a mãe não cuidou. Mas se a criança também não está comendo justamente para evitar passar mal, é porque a mãe está desleixada com a alimentação da criança. Se a criança vai para a aula todos os dias e não tem nenhum dia de folga, a mãe não está sendo, como eu já ouvi, tá? Não está sendo ali favorável a criança ter o lazer antes do momento de introdução escolar. Mas se porventura a criança falta, até mesmo quando não tem obrigação de ir na aula, a mãe está sendo omissa quanto à educação da criança. A mãe sempre vai ser culpada. Não existe nenhum momento processual, algum momento em que a mãe não vai ser culpada. Fazendo bem, fazendo o mal. Não tem momento. Se a mãe contribui financeiramente para a pensão, ela é responsável afetivamente, mas se ela dedica-se afetivamente e não contribui com a pensão, ela é culpada por não prover o sustento do filho. Então, poxa, vocês têm que parar de se preocupar, porque vocês vão ser culpadas todas as vezes, em todos os momentos. E existe um ponto bem importante também, que muitas vezes as mães despendem sim de suas carreiras profissionais para ficar em casa cuidando dos filhos, né? E isso não é reconhecido de... muitas vezes de maneira alguma. E não é pago, na verdade, né? A mãe abdica do sonho. A mãe abdica da carreira. A mãe abdica da rotina, do lazer, do dia a dia, de uma boa alimentação, de uma boa saúde, dos estudos, para a faculdade, para curso. Para tudo. A mãe não tem opção. Eu atendi uma cliente ontem que ela me questionou o seguinte: Rafael, e se o pai não quiser cumprir essa visita que nós estamos propondo? Eu falei, olha, infelizmente o judiciário brasileiro não vai puni-lo. Porque a justiça brasileira é um pesadelo para mães, para maternidade. Sim. E nós estamos na linha de frente, nós sabemos isso. Só que vai essa mãe impedir o cara um único dia de ver o filho se ela não leva um incidente de alienação parental nas costas na semana subsequente àquele descumprimento. Então, vai a mãe deixar a guarda da criança com o pai para ela continuar a faculdade que ela tanto batalhou para não perder ali o trancamento da matrícula, para não perder a bolsa. Ela vai ser julgada na sociedade, na própria família, com os amigos e pelo ex, que vai falar que ela abandonou a filha. Eu ouço muito pouco de mães a seguinte expressão: o pai abandonou meu filho. Eu ouço diariamente falando que o pai não é presente, que o pai não cumpre visitas, que o pai não é responsável.
Mas a palavra abandonou, dificilmente eu ouço ela nas consultas. Mas todas as vezes que alguém me afrontou, ou que algum pai, detentor da guarda, me abordou, a primeira palavra que ele utilizou é: a mãe abandonou. E quando você explora esse abandonar, você vai ver que a mulher está no sonho dela de mestrado no exterior. A mulher está cursando a faculdade dela e por isso não conseguiria sair da faculdade meia-noite, 11h30 e buscar a criança, para no outro dia deixar cedo na escola. Que essa mãe, às vezes, está cuidando da sua saúde. Ele está com câncer, precisa fazer um tratamento um pouco mais pesado e, querendo ou não, debilita a mulher. Sim. Todas as vezes o abandono deixou esses resquícios. Ou seja, até na palavra, a mulher é mais amena do que o homem. Sim. O homem que detém a guarda, ele é uma celebridade nas redes sociais. E 98% das mulheres que detêm a guarda são julgadas nas redes sociais. Às vezes a mulher dedica-se a criar conteúdo para outras mães e aí vem o julgamento de que está explorando a criança para a finalidade de proveito próprio. Só que o homem que está ali fazendo conteúdo, que é o guardião, o pai solo, ele tá lá de boas. E as mulheres às vezes estão até ajudando o cara. Como eu sigo um que eles dão um pix pra ele. Eu cheguei no comentário, eu não deveria ter feito isso, mas eu cheguei no comentário da maior postagem dele pedindo pix pra auxiliar ali, porque a mãe abandonou as crianças e ele precisava cuidar. Eu falei só assim: olha, isso acontece diariamente, eu nunca vi nenhuma mãe, pelo menos aqui na minha rede social, pedir pix porque o pai foi negligente. A mãe trabalha das 7 horas da manhã até meia-noite. A mãe se vira. Disse, e ainda recebe ataques nas redes sociais ali, enquanto os pais recebem mimos. Sim. Se nós fôssemos mães aqui no escritório, mas vamos pegar aquela mãe tradicional que nós atendemos no escritório, dificilmente nós estaríamos aqui. Não. Exatamente. Tá? Não tem Eu como. estaria ansioso para olhar no meu celular para ver como que meu filho estaria. Você estaria preocupado com o horário para retirá-lo das suas filhas da escola. O Eduardo estaria preocupado aqui se tá bem, se passou o estado febril. O Burke ia tocar a gente no horário exato, porque ele não poderia atrasar para buscar a criança na escola para fazer o almoço. Tem que fazer almoço. E o Luan provavelmente estaria aqui, né, Luan? Porque ele não seria uma mãe. Ele não é adepto. Ele não é adepto a ter filhos, então tô brincando. Mas o Luan também muito provavelmente estaria preocupado se ele conseguiria entregar o trabalho dele das edições antes do horário do trabalho, porque quando ele for para casa ele não vai ter tempo para absolutamente nada. Exatamente. A criança exige, né? Muitas demandas. Sim, sim. E quem tem babá é julgado, tá? Eu sei que eu tenho babá, a Ana, a Maria Eduarda, e direto o pessoal fala assim: ah, mas vocês têm babá, cara. Se vocês soubessem a vantagem que é ter uma babá, se eu te pudesse, eu teria 24 horas babá. É um apoio assim que às vezes você precisa ir no banheiro e ela segura a criança, ela dá um alimento enquanto você está resolvendo um problema do escritório. Vocês podem ter certeza que se eu não tivesse um apoio de babá, um apoio dentro de casa da Amanda, eu não conseguiria trabalhar, não. Com certeza a produção jurídica e de conteúdo seria prejudicada. Sim, seria prejudicada. Nós estaríamos aqui agora, inclusive. Mas é pesado, né? E o público aqui do TikTok... acabei de chegar da clínica e pela 5ª vez ele não foi. Aí já bati o olho aqui, já peguei aqui uma das perguntas da Bruna. Bruna, pega uma declaração da clínica que foi feito todos esses agendamentos. Pega ele com o médico que ele não compareceu. E isso vai servir de elemento, de provas para você se um dia ele te acusar de alienação parental ou até mesmo para aplicar uma multa nele, que é o famoso astreinte, em caso de descumprimento. E se vocês têm guarda compartilhada, isso é mais do que suficiente para quebrar essa guarda, já que a guarda compartilhada exige, né, uma participação maior dos pais.
O Vini falou assim, no YouTube eu não achei. Calma que tem um delay aqui. Nós vamos jogar depois que o Luan colocar as apresentações, os títulos, a capa. Aí vai tudo pro YouTube, tá bom, Vini? Eu acho engraçado o povo reclamar de pensão de R$500. Bom, se você acha engraçado achando que é pouco, eu também acho, porque R$500 não paga nem o alimento. Agora, se você acha engraçado falando que é muito, aí nós estamos num dilema aqui, que eu já fiz essa aposta. O Luan até hoje não postou o conteúdo, né? Ele tá com medo de eu perder minha RAM. Não me mandou o conteúdo que eu já postei aqui, ó. Um carro de R$500 mil. Se um pai conseguir demonstrar que consegue custear uma criança com R$500, que eu transfiro o meu carro e eu vou em cartório fazer esse registro. É impossível. Tá? É impossível com que a criança tem de demanda. E eu vou refazer aqui num conteúdo mais leve, né? Eu já falei isso aqui na minha rede social e não apareceu nenhum corajoso, mas às vezes agora apareça, né? Eu fiz uma aposta aqui. Um carro ou em dinheiro. Dá perto de R$500 mil. Qualquer pai do Brasil, se conseguir demonstrar que R$500 é o suficiente para custear tudo aquilo que uma criança, 5, 6 anos, ou qualquer idade ali, precise, lembrando, o básico, tá? 30 dias. Em 30 dias. Eu faço a transferência do carro, ou faço o Pix na hora. Por quê? É humanamente impossível. E vão aparecer alguns engraçadinhos falando assim, mas meu filho sobrevive com 350 de pensão. Não, ele não sobrevive, é a mãe que se vira. E se aparecer alguma mãe falando assim, mas eu me viro com 350, R$400, você não tá pagando o básico pro seu filho. Porque tem suporte ali. Ou tá faltando alguma coisa pro seu filho básico. Porque uma compra, alimentação básica, e eu já fui no mercado, tem conteúdo meu sobre isso, R$600. Para sobreviver com mínimo. Saúde, um plano de saúde merreca, com coparticipação de empresa, R$200. Rafael, mas aí você tá colocando plano de saúde, meu filho vai no SUS, tudo bem, mas ele usa medicamentos. Então, se colocarmos ainda lazer que a criança tem que ter, que essas crianças que recebem R$500 não tem nenhum lazer decente que deveria ter, a responsabilidade do pai, se você colocar ainda gastos com educação, que é material escolar, mesmo que não pague escola que seja escola pública, tarefas do dia a dia, atividades extracurriculares, aí nesse ponto nós temos aqui vestimenta, vestuário, aí nós temos uma pessoa que é completa. Mas ninguém vai conseguir comprovar isso. Ninguém vai conseguir comprovar R$500. A situação se piora também quando a gente vê crianças recém-nascidas com pensões nesse valor ou até mais baixas, né? Onde não vão custear nem alimentação, as fórmulas, fraldas. Tudo que a criança precisa ali. Cara, de fórmula, o Arthur tá usando uma fórmula agora mais baratinha. Mas ele chegou a usar que era de R$380 a lata. Agora ele tá usando uma de 60 lata. Mas são 2 latas por semana. 2 por semana. Então são 120 vezes 4, são 480, R$500 de lata. Só de fórmula. Só de fórmula. Só fórmula. Aí tem fralda. Um bebê gasta em torno de 300 fraldas por mês. Chega a 8 trocas por dia aproximadamente. E vai diminuindo, obviamente, no passar dos anos. Sim. Mas para trocar a fralda precisa de lenço. Um pacote de fralda do mais simples custa em torno de R$60. A mãe vai gastar em torno de R$250 com fralda barata. Mas para trocar a fralda precisa de lenço. Você gasta uma média de 7 a 8 lencinhos por troca. Um pacotinho de lenço custa R$20. Pega aí 8 trocas, multiplica pelo número de lenços e multiplica pelo valor do pacote. Precisa de pomada. Uma pomada barata custa em torno de R$25 a R$30. Dura ali 15 dias. São 2 pomadas. Tem um Colides para bebês que têm cólica. Tem outro medicamento que eu não me lembro agora, que vão 5 ou 6 gotinhas, que 5 ml deles custa R$215. Fora isso, você tem vestuário, alimentação. No vestuário, bebês nós sabemos que perde roupa com 30 dias. Meinhas, casacos, pagões.
fraldas de pano, de tecido. Não tô falando nem do enxoval da criança. Aí depois nós vamos para alimentação. Ah, mas o bebê ainda não alimenta, mama no peito, mas a mulher tem que alimentar. Ou você acha que ela vive de ar? Então, isso porque estamos falando do básico. Do básico. E aqui nós não chegamos nem na metade, porque Básico do básico. da alimentação, nós temos também, quando a criança começa a comer as frutas, legumes, carne, arroz, feijão. E mesmo assim tem a complementação da fórmula. Sim. E aí nós vamos para a educação. Ah, vai estudar em escola pública, mas vai ter que ter um transporte. Se não tiver o transporte, se for de a pé, mesmo assim vai ter que ter o material escolar. Se o governo dá o material escolar, mesmo assim tem atividade complementar. Ah, plano de saúde, não precisa. Tudo bem, vai para o SUS, mas o medicamento tem a farmácia. Ah, mas eu pego na farmácia popular, mas não tem toda a lista de medicamentos lá. Lazer. Seu filho vai para o aniversário, tem que levar o presente de um amiguinho. Ou então ele tem que ter brinquedos. A criança tem que ter brinquedos, tem que ter presentes. E quando não tem, ela tem que viajar, ela tem que sair. Ou vocês acham que a mãe é uma prisioneira e tem que ficar em cárcere privado e não pode sair com a criança para se divertir? Me provem que uma criança gasta R$500 por mês. Tô jogando, inclusive, maior do que 30% do salário mínimo. Me provem que eu pago para vocês a pensão, vou melhorar a proposta. Qualquer pai que vier aqui me provar que um filho sobrevive pagando tudo o que ele precisa, não é o que vocês querem ou podem dar, o que ele precisa, com R$500, eu pago a pensão do filho de vocês até os 18 anos, não me importando se ele tem 1 ano de vida ou se ele tem 17 anos. Eu pago os 18 anos de pensão. Vai dar uma cacetada, perto de R$1 milhão. Não é possível. Humanamente não é possível. Isso inclui gastos de alimentação, que já falamos, vestuário, lazer, educação, saúde. E nós temos ainda os gastos habituais não cobertos, os extraordinários. Sim. Eventuais consultas, acompanhamentos. Uma consulta com pediatra mais barata é R$300. Se faz... E vocês sabem, né, que pediatra até 1 ano de idade é uma vez por mês que você vai. Sim. São coisinhas que a maioria não toca no assunto. Um pediatra baratinho é R$300, mas é uma vez por mês. Rafael, mas eu não consigo ir todo mês, então o cara não tá pagando o básico para você. Aí ele não pode vir aqui e colocar nos R$500 e ignorar o pediatra. Sim. O médico, consulta preventiva. Então, não tem como. É humanamente impossível isso, tá? E aproveitando o gancho aqui que nós estamos falando de capital invisível, outra dúvida que nós recebemos todos os dias aqui no escritório. Rafael, o pai pediu a guarda compartilhada. O que eu faço? Nada. A guarda compartilhada não vai dar nenhum superpoder para esse pai. Da mesma forma que a guarda unilateral não vai dar nenhum superpoder para a mãe. Elas só se dividem em decisões, poder de decisão. Mas espera lá. O pai vai ganhar o bônus, mas ele vai ter o ônus. Ele quer ter o direito de saber da reunião escolar, mas ele vai ter que ir na reunião escolar. Ele quer ter o direito de saber da consulta médica, quando é e o que a criança vai tomar, mas ele tem que fazer o acompanhamento e participar da consulta médica. Guarda compartilhada, meninas, mamães que me acompanham, não vai dividir a criança. Isso é alternância. Não existe nem guarda alternada no ordenamento jurídico. Isso dificilmente vai ser usado porque é prejudicial para a criança. Não vai fazê-las virar uma secretária, mandando foto para o pai toda hora, informações. Não, se ele quiser saber da criança, ele vai na escola, ele vai na consulta médica, ele participa, ele convive. Não vai diminuir pensão, porque a pensão baseia-se pelos princípios da possibilidade, necessidade e proporcionalidade. E detalhe, você não precisa de autorização do pai para você viajar a lazer com seus filhos nos seus dias de convivência. Isso são mitos da guarda compartilhada. Eu sempre brinco, e é um exemplo às vezes pesado, mas o pai se enforca com a mesma corda que ele tenta enforcar a mãe quando ele pede a guarda compartilhada. Porque se ele não for responsável, ele vai cair em contradição e vai perder a guarda compartilhada. E se ele for responsável, como nós esperamos que os pais sejam com a guarda compartilhada, vai aliviar muito para a mãe. Vai aliviar muito. Rafael, mas ele vai querer opinar sobre tudo e ele usa isso somente para me desgastar. Vamos pegar um exemplo prático.
O pai quer colocar a criança na escola aqui, ó, esse copo de água. Essa é a escola A. E você quer colocar a criança aqui na jarra, escola B. A guarda é compartilhada, mas o lar de referência é seu, mamãe. Dificilmente não vai ser seu. O pai visita 4 dias por mês, você convive 26 dias. Ou seja, quem vai levar de segunda a sexta-feira na escola? Você. Se a criança passar a mão na escola, quem vai lá socorrê-la? Você, muito provavelmente. Tarefa escolar, quem prepara todo dia? Você. Se der algum problema com a criança e precisar de alguma interferência, quem vai lá de imediato? Provavelmente é você. Se for o pai, considere o pai aqui, não tem problema. Mas na escolha da escola, então, qual escola você vai escolher? Qual é a melhor escola para a criança? É aquela que você escolhe. Porque é você que mora perto, você que vai levar, você que vai participar. Ou seja, o juiz não está se importando com o que você pensa ou o pai pensa. É sempre o que é melhor para a criança. E neste exemplo, é permanecer na escola que você escolheu. Perto da sua casa. Aquela que você consegue administrar. Agora, vamos supor que você quer colocar numa escola pública e o pai na escola particular. Aí, neste caso, o que é melhor para a criança? Às vezes, a escola particular. Aí, não importa o que você pensa, o pai pensa, vai para a escola particular. Aí cai no que você disse anteriormente, né? A justiça vai proteger o melhor interesse da criança. Esse é o princípio basilar do direito de família. Vocês estão no escritório, é a frase que nós ouvimos 40 vezes por dia. É o melhor interesse. Vamos usar outro exemplo prático. Você quer levar a criança no pediatra Dr. João e o pai quer levar no Dr. Manuel. A guarda é compartilhada e não entra em consenso. Sim. Temos que ver o que é melhor para a criança. Quem é o pediatra que acompanha desde o nascimento? O Dr. João. Há necessidade de um especialista diferente? Não, não há. É só birra que o pai pegou com o Dr. João. Então não faz sentido mudar para outro pediatra, porque esse aqui já conhece o histórico da criança. O mesmo vale. A criança sua correu, quebrou a perna e precisa de um ortopedista, mas a mãe quer levar num clínico geral e o pai conseguiu o melhor ortopedista. O que é melhor para a criança? É o ortopedista. Então, é sempre o melhor interesse da criança. Não sofram com guarda compartilhada, que não vai mudar muita coisa na prática, não. Sim. Tá. Bom, tem mais algum tópico, algum assunto, Luan, que você lembra aí? Nós falamos já de herança. Rafael, eu lembro de uma dúvida que eu fiquei particularmente quando você tocou no assunto do Zé Felipe, que ele entrou judicialmente questionando ali os bens da Virgínia que ela conquistou ali durante o casamento deles, né? Caso ela consiga ali alocar esse patrimônio ali durante o casamento, se ela desviou ali alguns valores e adquiriu bens, móveis, imóveis ou CNPJs em nome de terceiros ali e foi maquiando ali. Como que ele consegue fazer ali para manobrar isso, para ele poder descobrir ali? Rastreio bancário, quebra de sigilo bancário. Vai fazer um mapeamento dos lucros, para onde foi. O que for de saída em prol da família é justificável. O que saiu para aquisição de bens a terceiros, sendo maquiado para holdings, para blindagem patrimonial, para ocultação, se ele conseguir fazer o mapeamento e tem possibilidade através dos órgãos conveniados, automaticamente ela vai ter que ressarcir, devolver esse crédito para ele. Vamos pegar um exemplo prático, que eu gosto de exemplos reais. Sim. Ela pegou ali 10 milhões de reais e é exemplo, tá, pessoal? Sim. Vamos nem usar esse exemplo da pessoa. Uma outra pessoa pegou 10 milhões de reais, desviou do casamento e comprou uma mansão para um primo. Se conseguir rastrear esse dinheiro, ou o negócio se torna nulo, ou então ela vai ter que ressarcir os 10 milhões de reais, a cota parte do companheiro, 5 milhões para ele. Sim. Tivemos inclusive aí o caso, né? Ela divulgou amplamente em todos os veículos de comunicação que deu o jatinho de presente pro Zé Felipe. E agora o jatinho está no nome de outra pessoa e não no nome dele. Então presentes não são partilháveis. Tem algumas coisas que não conseguimos partilhar. Se fosse assim, já pensou? O cara presenteia a mulher com silicone e aí na partilha ele quer que ela tire a prótese?
Então tem coisas também que o pessoal viaja nas teorias de conspiração. Mas ele vai conseguir reaver, sim, o jato. Temos precedentes nos tribunais e temos uma posição favorável para ele, que é a publicidade dessa doação. Ah, mas foi marketing. É o que nós usamos todo dia, né? Eu vou contar até uma história aqui, mudando, que isso aí vai dar polêmica também, né? Tudo dá polêmica aqui que eu falo. Nós atuamos, num caso de revisão de pensão, contra um cara que vende cursos na rede social e é famosíssimo. E esse cara, ele vende um método, uma metodologia para a pessoa ficar multimilionária. Ele se apresenta com carros de luxo, em casas de luxo, com jet ski. Ou seja, ele tem um poder aquisitivo que quem entra na rede social dele fala assim, poxa, esse cara realmente ele é abonado, ele tem uma grana considerável. E se ele vende um curso ensinando eu a ganhar esse dinheiro, eu vou fazer o curso. Aí nós entramos com a ação de revisão de alimentos e quebramos o sigilo bancário desse rapaz. Eu não posso falar o nome dele aqui porque o direito de família protege o sigilo das pessoas, mas seria a queda dessa pessoa. Ele ainda continua vendendo curso, inclusive. Mas o cara é um fudido financeiramente. Na defesa dele processual, ele alega e comprova que o carro era alugado e o outro era emprestado e o terceiro carro era financiado. As casas eram casas que ele pegava lá nos super shots do Airbnb, ia para casa e pegava e alugava a temporada, um mês, depois falava que adquiria outra melhor, mas ele ficava pulando de galho em galho. Gravava um conteúdo ali alto padrão. Alto padrão, que tá na moda, né? E o cara vendia essa ideia. Então, quando nós entramos e fomos surpreendidos com a contestação, caiu a imagem. Por isso que eu sempre falo aqui para todo mundo que me assiste, cuidado com os gurus de todas as áreas. Quem está na linha de frente, nós, principalmente com ações de revisão de alimentos que temos acessos ali à realidade da vida financeira da pessoa, nós sabemos que não é da forma como é exposto. Tem gurus reais, mas eu ouso dizer que 90% dessas pessoas de alto padrão não tem a possibilidade financeira, às vezes, de uma pessoa seletista que vive muito melhor e que tem uma condição financeira bem melhor. Prova disso, ontem eu estava vendo o conteúdo, teve o casamento lá do Buzeira. Sim. E tirou os relógios, não sei se vocês viram, né? Tirou os relógios de todo mundo lá para dar de presente. E o especialista foi analisar os relógios e eram quase todos aqueles que estavam na foto, segundo o especialista, falsos. Vivemos numa sociedade onde o que você aparenta ter e ser é melhor e tem mais valor do que aquilo que você realmente é. Então tem muito pai ostentando nas redes sociais, com padrão de vida extremamente elevado, vendendo essas metodologias, esses cursos, mas que na verdade são fudidos literalmente e financeiramente. E se você acessar ali a teoria da aparência, ele ali, vai pagar com você base for naquilo aplicado, que ele... o cara vai tomar tinta. Vai tomar tinta. E fica até um alerta para você, guruzinho que vende cursos, que vende metodologias para ficar rico, mas que acredita que o álibi na justiça é que não é nada meu e ninguém vai saber porque o processo é sigiloso, isso acontece com frequência. Fica um alerta para você. A justiça analisa a teoria da aparência com base naquele padrão de vida que você demonstra. Ou seja, ele é incompatível com aquilo que você poderia pagar. Vou dar um exemplo mais prático, mais claro para você, rapaz que ostenta nas redes sociais, que quer vender um curso, que é o guru milionário, mas que na vida não tem nada e acredita que a justiça vai analisar os seus extratos bancários. Não. Ela vai analisar o carro que você está andando e vai ver se é compatível com aquilo que você ganha. Não é compatível, mas se você anda é porque você tem condição financeira de andar naquele carro. Então, a justiça vai analisar o seguinte, você fez 2, 3 viagens para a Disney esse ano. Mas fulano me deu a viagem, ciclano me presenteou e outra vez eu fui com doação por marketing. Tudo bem, mas lá você teve gastos. Esses gastos são incompatíveis com o padrão de vida que você alega ganhar. Então, a teoria da aparência
é exatamente isso. É aquilo que você vive. E é incompatível com aquilo que você ganha. Então a conta não fecha. E se a conta não fecha, o judiciário vai ver qual que é o padrão de vida que você vive. Porque aí pode ter dinheiro entrando por outros meios e não aquele da conta oficial da pessoa. Certinho? Tem mais alguma dúvida? Em relação à união estável, não só todos os rendimentos, bens das pessoas, mas as dívidas também. Sim, Eduardo tá preocupado. Agora preocupou, né? Sim, na união estável partilha-se o crédito e os débitos, assim como em qualquer casamento. Partilha-se os créditos e os débitos, aqueles que têm a comunhão de bens. Sim. Né? Então, mas detalhe, tá? Débitos contraídos anterior à união estável e débitos contraídos anterior ao casamento não são partilháveis. Os débitos que são partilháveis são aqueles que foram usados em prol da família, do casal. 2 exemplos. Você não está em união estável, mas agora você foi lá e enfiou numa dívida de R$200 mil. Aí daqui 1 ano você resolve morar junto com a sua namorada e vocês consolidam a união estável. Então esse débito atual de 200 mil não foi utilizado em prol dela. Não. Então é seu. No casamento, a mesma coisa. Tá? Sim. Agora tem um detalhe importante que nós temos que falar. Isso aqui inclusive é um gatilho para vocês que nos assistem aí. Mulheres que estão em relacionamento, estão em casamento. Mesmo que o cara tenha comprado o imóvel, o apartamento, a casa antes de conhecerem vocês, se ele financiou esse apartamento ou essa casa e enquanto estava com vocês ele pagou parcelas, vocês têm direito a metade das parcelas desse financiamento. Entendi. Quase ninguém fala sobre isso, mas é assim que funciona na prática. Detalhe importante. Sim. Outra dica valiosíssima para partilha é: o casal tá ali, a mulher ficou em casa, não pôde trabalhar para que o cara pudesse trabalhar, o cara foi, trabalhou, ganhou ali, fez um acúmulo de FGTS gigantesco. Aí o cara largou da mulher, foi lá e foi dispensado da empresa. Ela também tem direito a metade do FGTS dela. São dicas que vocês devem usufruir na hora da separação. Finalizamos? Nesse ponto, sim. Alguma outra dúvida? Tranquilo. Bom, pessoal, então é isso. Ficamos por aqui em mais um episódio do podcast Direito com Rafa. E detalhe, no próximo episódio eu vou dar uma notícia aqui para vocês que vai parar Paraíso, tá? Vai parar aqui o podcast. Vocês vão ficar aqui assistindo do começo ao fim. Nem vou falar o que é, porque senão vocês vão fazer as suposições e vai chegar ali nos lugares antes que eu faça a divulgação oficial. Interessante. Estamos todos ansiosos aí, aguardando então. Você já sabe, fi. Aguardando a repercussão. A repercussão, isso aí. Mas olha só, fiquem com Deus. Foi um prazer imenso ter vocês aqui. Mais um episódio. Não esqueçam de clicar aqui, se inscrever no meu canal do YouTube, seguir em todas as redes sociais e deixar o comentário aqui. É muito importante para nós. Fiquem com Deus e um abração. Muito obrigado aí aos meninos que participaram.